a Deus. A paz para todos, uma boa noite. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Feche os olhos, coloque as mãos no coração. Vamos entrar na presença de Deus e adorar. Estamos aqui, Deus, pela tua misericórdia e graça. Então perdoa, meu Pai, os pecados do teu povo. Aceita as nossas vidas nessa noite como uma oferta agradável a ti. Que cada pessoa possa ser aceita, meu Deus. E que em cada coração haja, meu Deus, a salvação. Então toma, meu Pai, a direção de cada palavra e fala conosco. Tira de nós coisas que nos atrapalham. Tira do nosso eu, meu Pai, aquilo que é prejudicial à nossa vida, porque nós temos uma natureza pecadora, mas nós temos a certeza que o Senhor é o nosso Deus, a nossa rocha, a nossa salvação, e que pela fé em nome do Senhor Jesus, nós fomos resgatados na cruz do Calvário. Então aceita as nossas vidas, que a nossa adoração, que o nosso louvor, ele seja, meu Pai, sincero, e chegue, meu Pai, a tua presença,
e assim te agrade. Então toma a nossa vida e fala conosco, porque o nosso louvor, com sinceridade, nós te apresentamos, e que o Senhor possa levar a nossa oração ao alto. Espírito Santo, nós colocamos tudo nas tuas mãos, e desde já te agradecemos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Faz uma oração assim. Eis-me aqui, Diga, Deus, no teu santuário. teu santuário. Diga, eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui, Diga, na tua presença, Deus. na tua presença. Diga, para te ouvir. Pra te ouvir, Senhor, declara assim. Senhor, Senhor, Senhor. diga, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor dos senhores. Eis-me aqui, Na tua presença, na tua presença. por amor a ti, Por amor a ti, Senhor. Senhor, Senhor. Oh, aleluia, eis-me aqui. Pois tu és o arrimo da minha sorte, a minha rocha, a minha salvação, a minha força, o meu escudo. Eis-me aqui, pois tu és o arrimo da minha sorte, a minha rocha, a minha salvação, a minha força, o meu escudo. Eis-me Aleluia. Diga, Senhor, meu Deus, fala ao meu coração dessa noite. Diga, eu preciso tanto ouvir tua voz. Então, em silêncio, nesse momento, diga, eu quero ouvir a tua voz. Oh, meu amado Espírito Santo, o Senhor que conhece as lutas, o Senhor que sabe das dores, o Senhor que sabe da necessidade de cada um, o momento que cada pessoa vive, se encontra, e muitas das vezes o teu povo tem chegado diante de ti, com o coração apertado, com a vida apressada, as ansiedades e as preocupações da vida, muitas das vezes tem tirado a paz, tem tirado a saúde dela, mas o Senhor é o Deus que pode mudar. O Senhor é o Deus da transformação, do milagre. Então, meu Deus, faz uma mudança nessa vida. Assim como o Senhor transformou água em vinho, transforma a vida desse homem, transforma a vida dessa mulher. Ah, meu Deus, abre os olhos do cego para que ele possa te enxergar, para que ele possa ver a glória do Filho do Altíssimo. Oh, Espírito Santo, leva a minha oração ao Pai. Espírito Santo, intercede por nós agora com gemidos inexprimíveis, mas que a nossa oração ela seja aceita aos céus. Diga para ele, Espírito Santo, ora por mim. Espírito Santo, leva a minha oração ao Pai. Diga, eis-me aqui, Espírito Santo. Então ora por mim e ajuda a minha vida. Em nome de Jesus. Perto quero estar.
Se você ainda não ouviu João capítulo 2, você vai dizer: já conheço essa palavra. Que bom, maravilha. Mas é bom a gente entender algo que às vezes Deus tem para falar conosco. João capítulo 2. A famosa Ruth. Ruth não está aqui. Alguém postando foto no Instagram. Voltar. Milhares de seguidores aí. João capítulo 2. Quando você procura, presta atenção. A palavra de Deus diz assim: aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Olha, ninguém vive a fé como se fosse escravo de uma prisão. A gente vive a fé com liberdade. Olha, nós seguimos a direção de Deus, a santificação, mas ninguém faz isso como uma obrigação de um preço e não tem para onde sair. A gente começa a viver a santificação como uma coisa natural. E quanto mais você busca a Deus, mais isso vai se apegando a você. Porque quando você faz com obrigação, é só uma questão de tempo para aquilo virar um peso, um tormento para você. E aí vai ter uma hora que, como uma panela de pressão, se não cuidar, estoura. E aí se acaba tudo. A panela não presta mais. Então, a gente tem que seguir a Deus não por uma obrigação, mas sim porque a gente aprende a viver esse amor e a gente aprende a amar a santificação, a palavra de Deus. Amém? Que é para você não se sentir um escravo. Porque o escravo nada mais é daquela pessoa formada pela religião. Ela vive escravo de uma religiosidade, ela segue muitas doutrinas, como disse Jesus, são doutrinas de homens. E essas doutrinas dos homens geralmente deixam você pesado. Às vezes faz até medo vir à igreja. Porque aí a pessoa vai cobrar você, ela vai apontar seus erros. Igreja não é lugar de apontar erro de ninguém. Quando Jesus veio ao mundo, ele disse: eu não vim para o quê? Condenar ninguém, eu vim para... Você não salva condenando, né? Não quer dizer que Deus não vai mostrar para você que algo você precisa mudar. Quando diz vinde, né, como estás, né, não quer dizer que você vai permanecer como está. Ai, Deus me aceita de todo jeito. Na verdade não, Ele te convida, você pode estar de todo jeito, mas quando você chega na presença dEle, Ele vai dizer como é que Ele quer. É por isso que a oração que Jesus ensinou diz assim: Pai, seja feita a tua vontade. Ora, antes do mundo eu vivia a minha vontade, mas agora eu tenho que aprender. E se eu aprender e começar a criar prazer nisso, não vai ser difícil você obedecer a Deus, pessoal. É igual o filho, quando começa, né, antigamente, respeitar os pais, não era uma coisa massacrante, né? Porque a pessoa entendia que ela tinha que respeitar, então ela respeitava o pai ou a mãe com prazer. Hoje em dia se torna um peso que cada qual quer fazer o que quer, ninguém quer mais obedecer. E isso na lei de Deus é a mesma coisa. Você tem que aprender a honrar como se fosse o pai, como se fosse a mãe. Então precisa se honrar, então você tem que aprender a respeitar pelo prazer, porque você ama aquela pessoa e você não quer entristecer. Da mesma forma, você não tem que obedecer a Deus porque você tem medo de ir para o inferno. Para começar, eu não tenho medo de ir para o inferno. Por que eu não tenho medo? Porque eu não vou para lá, eu não estou caminhando para lá. Se eu estivesse caminhando para lá, eu poderia estar com medo. Eu estou caminhando para o alto. Eu entendo que você também está caminhando para o alto. Aí eu tenho medo de ir para o inferno. Você não vai para lá, está com medo de quê? Você não está aqui para buscar o reino do alto? Sim ou não? Você está aqui para subir, né? Para descer. Então esquece esse negócio. Aí eu estou buscando a Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno. Você vai começar a fazer com que o medo te atraia. Jogue-se isso. Aquilo que eu temia, ou seja, aquilo que eu tinha medo, acabou chegando na minha vida e eu nunca pensei em passar por aquilo e acabei passando. Quem entende? O grande milagre que Deus faz no homem não é um milagre exterior. Por exemplo, o Naamã, ele tem lá uma doença chamada uma lepra na época, né? Ele é leproso, embora ele seja um general poderoso do exército do rei da Síria. É um homem poderoso, tem uma posição de destaque, mas tem na vida dele uma lepra. E a lepra naquela época não tem cura, não tinha cura. Hoje já tem um tratamento, a pessoa se tratando, ela até controla, fica boa. Mas antigamente não.
o leproso já estava condenado, é só uma questão de tempo a ser comido pela lepre, a tendência era a morte, ou seja, não tinha escapação. E aí Deus, para poder fazer uma grande obra na vida da pessoa, acontece primeiro no exterior muitas das vezes. Por quê? Porque a pessoa vem com problema de saúde, vem com problema de vida amarrada, vem com perturbação em família. Aí Deus usa isso até para atrair a pessoa para que ela venha. É por isso que criou-se aquele ditado, né? E quem não vem pelo amor. Então muitas das vezes a pessoa está tudo bem, então ninguém está nem preocupado com Deus. Deus é só uma questão ideológica lá, que bota na cabeça, Deus existe, Deus é bom, mas a pessoa não se aproxima dele para conhecer. Mas quando a coisa aperta, oh meu Deus, eu estava até vendo um vídeo do ateu, o ateu que foi pular lá no negócio do paraquedas, ou era aquelas asas dela, disse, Deus me livre de cair. Aí o pai perguntava para ele, tu acredita em Deus, tu nem é ateu? Ou seja, na hora que o negócio pega, né, até o ateu lembra que existe Deus. Na verdade, o ateu ele crê em Deus e crê muito. O problema é que tem pessoa que quer fazer Deus se manifestar para ele, para poder ser do jeito que ele quer. E Deus não trabalha do jeito que o homem quer, Deus trabalha do jeito dele. Tanto é que a gente nem entende a forma de Jesus trabalhar. A pessoa, Jesus cospe no chão, pega lá o dedo e taca assim na areia do cuspe. Se uma pessoa fizer isso na nossa frente, vai dizer, olha aí a cebosidade. Aí depois ele pega lá aquilo que ele faz lá no chão, né? Que aos nossos olhos naturais seria algo nojento. Aí taca no olho do cego. Rapaz, se fosse um parente do cego lá, que loucura é essa, né? Mas aí o cego vai ver. Se fosse assim nos seus olhos, será que se você enxergasse, será que aquele cego, se ele enxergasse do olho, e ele visse Jesus fazendo aquilo para atacar no olho dele, ele ia aceitar ficar bom do outro? Eu acho que é isso, rapaz. Eu acho que ele ia reclamar com Jesus, ia continuar cego. Então a forma que Deus trabalha, ninguém entende. Como é que Deus conseguiu me trazer, né? Como é que Deus usou para conseguir trazer você para a presença dele? Às vezes a gente não entende, mas a pessoa insiste, não dá nada. Mas um dia Deus consegue abrir a sua visão e diz, olha, vamos lá. E aí aos poucos Deus vai segurando você. Eu sei que com o tempo aí você está firme, né? Muita gente, graças a Deus, está pegando firme com Jesus. E é o que importa, pegar firme para poder não ser arrancado. Porque uma árvore bem firmada, bem plantada, não é a tempestade que vai arrancar. É como a casa edificada, né? Pode vir vento, tempestade, rios, correnteza, ela vai continuar. Então esse é o propósito de Deus, que você se firme na fé. Porque quando a gente começa com uma plantinha, plantou lá, mas se ela não está firme, qualquer um chega lá e arranca. Eu quero ver arrancar aquele cajueiro de 10 anos, aquela mangueira de 20 anos. Aí eu quero ver o cara arrancar do chão, né? Complicado, é o negócio. Então o propósito de Deus é nos firmar. Agora, o verdadeiro milagre, ele é o interior, ele não é o exterior. Porque o Senhor Deus, ele vai lá usar o Eliseu, e o leproso chamado Naamã vai ser curado. Externamente ele ficou curado. Ele vai dar os mergulhos no Jordão 7 vezes. Quando ele levanta lá, a pele está como uma criança. Mas ali a grande vantagem é que dentro dele ele teve um entendimento. Rapaz, nunca mais eu vou me curvar diante de outro Deus. Porque aí ele viu que dentro dele nasceu o milagre. O milagre não foi o da lepra, o verdadeiro milagre foi dentro dele. Quando ele chega para o Eliseu e diz, olha, nunca mais vou me curvar diante de outro Deus, a não ser diante desse Deus. Porque ele entendeu que aquele era Deus verdadeiro, né? Tanto é que ele vai levar a terra do lugar para poder ele se curvar e adorar, porque o Deus daquela terra é Deus. Porque ninguém poderia curar ninguém de lepra. Então ele achou um Deus que podia. Então é esse Deus que eu vou ficar com ele. E olha que Naamã não é nem do povo de Deus. Amém, pessoal? Amém. Quando acontece aquele milagre dentro dele ali, ele dizer, reconhecer o Deus de Israel, esse foi o verdadeiro milagre. É por isso que o próprio Zaqueu, quando deseja ver Jesus, o desejo de Jesus é muito maior. Olha que o Zaqueu, ele só quer ver Jesus, porque com certeza o nome de Jesus se espalhou, né? E aí o Zaqueu baixinho lá diz, eu quero ver Jesus. O que é que ele faz, né?
dá uma direção a ele, Deus, e aí ele sobe naquela figueira brava. Ele só deseja ver Jesus, mas olha o desejo de Deus. Quando chega lá, Zaqueu, eu quero entrar na tua vida, entrar na tua casa. É a mesma coisa, às vezes a pessoa vem para a igreja para poder abrir uma porta de emprego, para ser curado de algo, para Deus dar uma vitória lá. Muitas das vezes a gente vem com um interesse pessoal, mas o desejo de Deus, o que é? É tornar você um verdadeiro filho dele, é firmar você na presença dele, porque você vai estar garantido para a eternidade. Amém? Coloca a mão sobre João capítulo 2 e diga assim comigo: Senhor meu Deus, diga a tua palavra, que ela seja simples, profunda no meu coração. Fala comigo, em nome de Jesus. Amém? Diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Presta atenção, festa é bom. Dizer que festa é ruim é mentira. Toda festa é boa, né? Você já foi convidado para a festa? Quem nunca foi? Você foi convidado para uma festa de aniversário, uma festa de casamento. Por que é bom? Porque a gente já pensa nas comidas. Você é sincero, pessoal. Não, eu vou lá porque eu gosto de ir. Não, a gente vai lá porque quando me convidou para a festa, eu sei que vai ter comida, né? Tem gente que até vai preparado com sacolinha. Mas é verdade ou não é? A gente vai para a festa porque a gente imagina, vai ter bolo, vai ter refrigerante, né? Se for um casamento, sei, vai ter aquele jantar, no final tem aqueles docinhos. Todo mundo vai e gosta da festa, porque a festa é isso mesmo. Ó, toda festa é boa? É. Mas não quer dizer que a festa sendo boa, ela vai ficar boa para sempre. Tanto é que o carnaval, para muita gente, é coisa boa. Só que o carnaval causa muita dor na vida de muita gente que vai. Quem entende? Então, para que uma festa verdadeiramente se fique boa para sempre, é necessária a presença de Deus. É por isso que Jesus, ele é convidado. Ó, se Jesus é convidado, isso quer me dizer que Jesus não entra na minha vida se eu não fizer um convite a ele. Jesus não entra na marca. Quem entra na marca é o diabo. Ó, Satanás, João 10:10, o ladrão veio para matar e destruir. Satanás é comparado ao ladrão. Por quê? O ladrão não vai pedir permissão. Olha, à noite eu vou lá, tu separa a televisão, separa lá o celular, viu? Meia-noite eu chego lá, viu? Deixa a porta aberta, né? Quero convidar você a me dar os seus pertences. É assim que acontece? Não. Ele vem, se tiver um obstáculo, ele vai quebrar o obstáculo, ele vai entrar na sua vida para fazer o que for necessário, né? Não importa, para ele o que importa é ele conseguir o que ele quer. Jesus é diferente. Ele tanto precisa de um convite, mas antes disso ele te convida. Tanto é que ele diz em Mateus 11:28: vinde a mim, ó, os que estáis cansados, sobrecarregados. Por que ele fala isso? É porque a nossa vida diária e no mundo que nós vivemos, nós nos cansamos. As lutas são grandes, elas nos sobrecarregam, elas deixam um peso que não dá para a gente suportar. É por isso que muita gente não consegue adiantar a vida, muita gente não vai adiante. Eu fiquei até triste sexta-feira faleceu uma jovem, né, que era trabalhadora militar, e aí ela cometeu suicídio e deixou 2 crianças, né? A que ponto chega da pessoa tirar a própria vida? E até disse que ela deixou uma mensagem, eu li a mensagem, disseram que foi ela que deixou lá, que às vezes você conversa com uma pessoa, ela está rindo, mas por dentro ela está morta, ela está chorando. Também foi uma das mensagens que eu vi. Pessoa nova, bem parecida, bonita, né, com criança. Ou seja, a que ponto, né, acontece para a pessoa chegar a tirar cabo da própria vida? Até falei para Deus, tanta porta aberta, por que o Senhor não direcionou essa pessoa para algum lugar? Porque faz pena, pessoal. Faz pena você deixar 2 crianças que, embora vai dizer, porque eu estou fazendo isso e tudo mais, mas a dor não ficou para sempre, ali já era.
Ali é um trauma que vai levar para o resto da vida. E ali é um peso que o diabo causou, porque ele já tirou a vida e ainda deixou a marca em outras vidas. E se a pessoa não tiver Deus, ela não suporta. Amém, pessoal? Amém. É por isso que diz: sem Jesus não dá. Sem mim nada podeis. Então toda festa é boa. E Jesus quer fazer da nossa vida uma festa. Jesus quer entrar na nossa vida para a gente ter momentos de prazer, de alegria, para a gente sentir aquilo que é bom. Tanto é que ele fala em próprio João 10,10 na parte B, ó, 20, né? Eu vim para que tenham vida. Ele não quer dar uma vida qualquer para você, ele quer dar uma vida melhor, uma vida que você tenha prazer em viver. Quantas são as pessoas que dizem que não tem mais prazer na vida? Quantas são as pessoas que dizem: ai meu Deus, eu me arrependo de ter nascido? O próprio Jó se arrependeu. O próprio Jó amaldiçoou o dia. Por quê? Porque o peso chegou na vida do Jó que ele jamais imaginava que aquilo acontecesse com ele. Tanto é que ele ficou o quê? Triste, revoltado. Embora dizer: ah, Jó tem paciência. Sim, Jó também perdeu a paciência. Esse negócio de dizer que Jó tem paciência, ele teve paciência, mas até um certo ponto. Daqui a pouco ele começa a reclamar com Deus. As pessoas falam que Jó, a paciência de Jó, meu amigo, a paciência de Jó é a paciência de qualquer ser humano. Tem gente que tem uma estrutura para aguentar um pouco mais, mas até o Jó perde a paciência, amaldiçoa o dia que nasceu, começa a discutir com Deus, começa a reclamar com Deus. Embora a princípio você vai dizer: ah, o Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja Ele. Tudo bem, no começo ali ele entendeu isso, mas depois ele começa a reclamar. Você vai ver que vai ter um diálogo com os 3 amigos e com outra humildade, e vai mostrar lá para ele: ô Jó, tu está reclamando com Deus, está botando culpa em Deus. Tanto é que o Jó, quando fala com Deus, ele vai dizer: ô, eu falei do que eu não entendi. Então às vezes a gente fala as coisas de Deus e reclama porque a gente não entende, e a gente não entende o que é aquilo que Deus me ensinou. Quando Deus me ensina a fé, é porque Ele sabe que eu vou passar por uma luta, uma tempestade, alguma situação adversa, e Ele já me prepara para poder eu estar na posição para eu tomar uma atitude. Deus não colocou Davi como rei de Israel sem antes preparar ele. Olha como Deus faz: treina ele lá no pasto, na malhada, né? Faz ele lutar contra um leão, faz ele lutar lá contra o urso, não é assim ou não é? Treinando, porque vai vir pior do que o urso, que o leão, vai vir um tal de Golias. Ele já prepara, ele está preparando o Davi. E aí ele vence lá o Golias, não é assim? E aí Deus prepara ele: ó, agora tu vai ser injustiçado para tu entender como é que é. E aí vai servir o Saul, vai ser injustiçado, vai ser perseguido. E todas aquelas perseguições, Deus está ensinando a ele que há momentos adversos de injustiça e você precisa estar continuando com Deus, porque lá na frente você vai reinar como Ele reinou. Ou seja, Deus não me dá nenhuma situação, não permite nenhuma luta que Ele não tenha me preparado para eu usar a fé e vencer. Não é porque Deus está deixando que a gente é ruim, porque a gente está fazendo o que é errado, pecado, né? Como dizia lá o discípulo: Senhor, quem pecou, ele ou os pais deles, né? Para que nascesse cego. Jesus disse: nem ele nem os pais, faz parte. É a vida, é assim mesmo. Mas é bom que isso aconteceu, porque agora a glória do Pai vai se manifestar, porque eu vou fazer a obra. Então a glória de Deus vai se manifestar na sua vida através das lutas que você vence. Se você não vencer, a glória não se manifesta. Amém, pessoal? Amém. Então está aqui: há uma festa e ela precisa de Jesus. A nossa vida pode até dizer: ah, minha vida está boa, mas sem Jesus ela não ficará para sempre boa. Tanto é que você vai ver isso aqui. Olha o versículo 3: e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha. Olha, por que ele não trata Maria, a mãe, né? Que é a mãe, ele foi gerado lá dentro do ventre dela. Por que ele não trata com aquele respeito devido? Senhora, mãe. Porque eu me lembro que quando a gente era mais novo, a gente só chamava a mãe de senhora e o pai era senhor. Imagina nessa época aqui. Nessa época, que é mãe, que é mulher, esse tratamento é pesado. Pela lógica natural seria senhora e senhor. Mas por que ele fala isso?
para ele mostrar, pessoal, que Deus ele não é ordenado pela humanidade. Ou seja, não é o homem que diz o que Deus faz, é Deus quem diz o que o homem faz. Tanto é que você vai ver aqui, não é falta de respeito não, mas é para nos ensinar, não está desrespeitando a Maria, né? Até digo para você que é cristão evangélico, para esse negócio de falar mal de Maria, de João, de Pedro. Negócio de Pedro, negócio de João. Respeite essas pessoas porque elas serviram a Deus. E quando você desrespeita essas pessoas, fica falando mal delas, você está desrespeitando a Deus, porque Deus ainda honra essas pessoas que o honraram. Agora, o que não cabe a elas é a veneração, é você fazer com que elas fossem, como se elas fossem Deus, como que elas fossem a salvação para a sua vida. A salvação ela só vem em Jesus. Mas por que só vem em Jesus? Porque é o único que está no céu intercedendo por nós. Não, mas os santos estão no céu. Não estão. Não existe santo no céu. Quem diz isso? As Escrituras. João capítulo 3, versículo 13 fala isso. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu, e aí ele diz, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Então no céu está quem? Está o Pai sentado, é que levaram a minha cadeira. Agora é que eu estou botando. Se eu fosse sentar, eu ia cair no chão, né? Mas para você entender, ó, aqui está o Pai sentado, e ali está sentado o Filho à direita, lá no céu dos céus. E os santos estão guardados, como disse lá em Lucas 16, 19: partiu em Cristo, está no seio de Abraão. Lucas 16, a partir do versículo 19, conta aquela história do mendigo Lázaro e do rico, né? Ambos morreram. O rico foi ao inferno, que é o Hades, está escrito lá, né? E estava em tormento dentro de uma chama. E o mendigo Lázaro estava onde? No seio de Abraão. Um estava no tormento e o outro estava sendo o quê? Em repouso. Tanto é que estava no seio. O seio representa, geralmente a mãe coloca o filho no seio, geralmente o amamento, o acalento, e a tendência natural é que a criança o quê? Ela repousa. Então morreu em Cristo e repousa. Morreu sem Cristo, não dá para repousar. Mas não é porque a pessoa não queira repousar lá, é porque não dá para repousar dentro do fogo do inferno. Ou seja, o tormento já começa no dia da morte. Deu para entender, pessoal? É por isso que é bom caminhar com Jesus. Então está aqui. Jesus não está desrespeitando essa mulher, Jesus não está desrespeitando ela, mas está ensinando que Deus não faz o que o homem quer. Tanto é que na sequência diz assim no versículo 5: sua mãe disse aos serventes: fazei. Em outras palavras, somos nós que temos que obedecer. Amém, pessoal? Somos nós que temos que fazer o que Deus. Você pode ver que o próprio Jesus no Getsemane diz: Pai, se possível, se tiver alguma alternativa, né? Se de alguma forma tiver um jeitinho, a gente gosta de jeitinho, o brasileiro gosta de arranjar um jeitinho, né? Para fazer do jeito dele. Então, se tiver alguma forma, um jeitinho aí, né? Não precisa ir para essa cruz, não. Tem alguma outra forma não de eu resolver esse negócio aí e salvar? Aí o pai diz: não tem, filho, você tem que ir. Aí ele diz: então seja feita por ele. Ele não queria ir, por ele não iria, pessoal. Mas ele diz: mas eu tenho que obedecer? Tenho. Esse é o propósito da missão. Ninguém foi chamado por Jesus para ser adorado pelo mundo, pessoal. A gente foi chamado para Cristo para ser perseguido pelo mundo. E Deus fala isso: por causa do meu nome, né? Perseguirão a vós outros. Vós sereis perseguidos, odiados, caluniados. A gente quer ser aceito pelo mundo. Não tem como o mundo aceitar nós. O mundo tem que fazer críticas ao Evangelho. Eles têm que trabalhar contra o Evangelho. Você pode ver que as nações estão criando leis a cada tempo para que o Evangelho não seja pregado. O problema não foi a pandemia, o problema foi o quê? Eu quero fechar a porta das igrejas, porque eu sei que muita gente vai ficar ansioso, vai ficar preocupada, angustiada. Seja sincero, o tempo que você passou sem andar na igreja,
sem ter um lugar para você, como é que você se sentiu? Hein? Eu atendi vários irmãos, pastor, estou angustiado. Olha, pastor, preso, a gente fica preso. É verdade ou não é? E o diabo sabe disso. E por que Deus permitiu essa luta? Porque nós cristãos deixamos de viver a essência do Evangelho e estamos mais preocupados com a nossa vida nesse mundo. A gente está mais preocupado em agradar o mundo do que agradar a Deus. A gente está mais preocupado em fazer amizade com o mundo do que fazer amizade com Deus, em ganhar no reino do mundo do que ganhar no reino de Deus. Tanto é que até as igrejas se tornaram materialistas. Naquela época a igreja não tinha caixa de som, microfone, ventilador, ar-condicionado, não precisava enfeitar, se reuniam e ali só tinha adorador. Hoje em dia, muitas das vezes a gente canta canção para Deus, e muitas das vezes a gente canta porque a melodia é bonita, né? As melodias passadas aí do Roberto Carlos, quem era do tempo do Roberto, né? Quem é do tempo do Roberto aí? Né? Você cantava aquelas canções de amor, né? Eu tenho tanto a lhe falar, e aquilo mexia com os casais de namorado, era assim ou não é? Né? As melodias são bonitas, eu até ainda hoje gosto. Você está entendendo? Ai, pastor, não pode não. Quem foi que disse que não pode? O homem tem a vida dele com Deus, mas ele tem a vida normal dele. Tanto é que ele precisa encontrar a outra parte lá para ele viver a vida dele. Isso não é relacionamento do homem com Deus, não. Isso é coisa pessoal. Tanto é que Deus deu a Eva para o Adão. Ele mostrou que é uma necessidade nossa. Você entende isso? Sim ou não? Então está aqui. Deus não faz o que o homem quer, mas o homem tem que entender que ele precisa obedecer e fazer aquilo que Deus direcionar para ele. É por isso que está escrito aqui. E se alguém quiser ser salvo, sem santificação ninguém será. Tanto é que diz: sem santificação ninguém verá Deus. Ou seja, se eu não pegar a minha vida e começar a caminhar na palavra, não tem salvação. Pode ser da igreja. Eu não canso de dizer para você, a maioria dos pregadores não vão ganhar salvação. A maioria dos pregadores, se Jesus voltasse hoje, ficava aí uma turma grande. Era mais fácil muitos membros serem salvos do que muitos que estão em cima do altar sentados e achando. Só para você entender. Que às vezes estão cheios de orgulho e soberba, falando de escatologia, querendo mostrar a sabedoria humana. Nas escrituras não existe a sabedoria humana. Diz que existe a sabedoria divina, homens inspirados pelo Espírito. Eu até vejo alguns cursos aí no Instagram. Você que quer aprender a interpretar a Bíblia, meu amigo, se você fizer um curso desse de interpretação da Bíblia, ele pode até prestar para você para conhecimento normal, mas para você interpretar as Escrituras, você não vai conseguir, porque a interpretação é uma coisa que vem do próprio Deus. Você pode ver que nem Daniel, que é um homem consagrado, a Bíblia diz servo muito amado de Deus, nem o Daniel às vezes entende o que Deus fala. Precisa colocar o joelho no chão, e só no 21º dia de busca ali é que vem o entendimento para ele. Mas ele colocou o coração para entender. Deus falou com ele, amém, glória a Deus. Não, Deus falou comigo, mas não estou entendendo o que ele está falando. O que ele fez? Meu Deus, me dá entendimento. Oh Deus, o que é que o Senhor quer dizer? Isso aí é o que está escrito no Salmo 1, meditar, buscar entendimento naquilo que Deus fala, se torna bem-aventurado. E aí Deus vem, manda uma resposta e dá a ele o entendimento. A gente às vezes conhece os versículos da Bíblia, mas não tem entendimento de nada. Aí o homem quer ensinar a interpretar a Bíblia. Isso é coisa do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai revelar a intimidade do Pai, os mistérios de Deus para qualquer um. Seja sincero, você revela a sua intimidade para qualquer um? Hein? Revela? Você tem pessoas que dizem, vou contar segredo porque é próximo, né? É íntimo, é amigo, né? É ruim quando o amigo se torna inimigo aí. Aí você encontrou o pior inimigo da sua vida, porque conhece você. É por isso que os maiores inimigos às vezes estão dentro de casa, né?
As escrituras não falam? Serão 2 contra 3. Vai chegar um tempo, e está chegando, é na nossa geração, que familiares vão denunciar a gente, que familiares vão nos empregar na época da instalação do poder do anticristo. Eles pensam que vão estar fazendo bem, porque aqueles que ficarem aqui depois do arrebatamento, infelizmente vão ser perseguidos, e aqueles que não são de Cristo vão pensar que estão fazendo bem para deixar o mundo em paz, mas não há paz sem Jesus. Tanto é que se preocupe, Israel entrou em acordo com o povo árabe a respeito da paz, para que não haja mais confusão. Aparentemente ele diz, vai tudo em paz agora, vai poder andar lá, não tem problema mais, não vai ter mais aquela inimizade, o povo palestino lá, né, com Israel. Aí você diz, aí é que é o problema, porque Jesus disse, quando disserem paz, aí haverá o que? Repentina, ou seja, sem ninguém esperar, de repente começa a fuzuê, aquela confusão grande. E aí quem estiver na Judéia fuge aos montes, não é assim? Ai das que estiverem grávidas. Quem tem, pessoal? Então está aqui. Nós não estamos aqui para sermos adorados por Deus, mas para aprender a adorar. Nós não estamos aqui para Deus sacrificar em favor da nossa vida, Ele já fez isso. Agora somos nós que vamos sacrificar por Ele. Fala isso em Mateus 16, 24. Se alguém quiser me seguir, ou então Marcos 8, 32. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então agora quem tem que fazer o sacrifício somos nós. E foi criado um mito assim: não, a salvação é de graça. Não existe salvação de graça. Nada é de graça. Se você quer ser salvo, tem um preço. E o nome do preço é santificação. Se achar que salvação, Jesus já morreu por mim, se morreu para você fazer alguma coisa. Ele não morreu para você ficar, agora a coisa vai acontecer, estou só esperando as bênçãos. Não, você agora vai lutar, porque as bênçãos estão garantidas. Mas se você fizer alguma coisa, não, Jesus cura os enfermos, mas se você não viver a fé, a cura não vem. Quem entendeu? É ou não é? Ele cura ou não cura? Ressuscita morto? Sim ou não? Mas se você não viver a fé, não acontece nada disso. Se depender de Marta, o Lázaro estava morto ainda naquela época, e continuaria lá um bom tempo. Mas dependendo de Maria, vem ver que eu coloquei ele. Se depender da insistência de Marta, diz, está cheira mal, não tira a pedra não. Maria fica quieta e sabe quem é ele. Deixa ele fazer o que ele quer aí. Se ele mandou tirar a pedra, tira, porque o Lázaro vai ouvir a voz de Deus. Ou seja, o Lázaro representa aquele seu familiar, aquela pessoa que você ama, que ainda não consegue ouvir, que não ouve, não atende você, como morto. Você parece estar falando com as paredes, um ser inanimado, morto. Mas se você adorar a Deus e aprender a ser um adorador, como diz, é aquela mulher, né? Aquela mulher que entrou lá na casa do Simão, que derramou o vaso de alabastro, que derramou as lágrimas e lavou os pés dele, que beijou os pés, que secou com os cabelos. Aquela mulher que é uma adoradora, aquela mulher faz com que o Lázaro que está na sua casa seja ressuscitado. Ou seja, faz com que ele possa ouvir a voz de Deus, que vai tirar ele daquela escuridão das trevas, porque Lázaro estava na escuridão das trevas. Tanto é que era trancado lá, não tinha luz lá da Coelce não, viu? Lá era tudo fechado, trancado. É igual o sepulcro, né? Bota lá, não tem luz não. A pessoa estava escuro, totalmente. Para poder ver luz tem que sair para fora. É por isso que ele diz: vem ver a luz lá, sai para fora. Seu familiar só vai ver a luz, o seu parente só vai ver a luz daquela pessoa que você ama, quando você verdadeiramente aprender a ser o quê? Um adorador. Tanto é que diz: Deus procura aqueles que o adorem lá em espírito. Quando fala em verdade, fala de acordo com a palavra.
em espírito, está dizendo, com o entendimento da palavra, pelo entendimento do Espírito Santo. Amém? Olha o versículo seguinte aí. Vou repetir o 5. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Amém? Pastor, o que é talha? Para nós que já temos aí passando dos 50, né? Mas eu creio que você que não passou dos 50 até já viveu isso, ou ainda conhece isso. Talhas é como pote. Quem é do tempo dos potes aí? Eu enchia os potes lá na casa da minha avó. Eu ia pegar no chafariz os baldes d'água, ou então ia pegar lá na bomba, até o meu avô fazer uma bomba, uma cacimba. Depois que ele fez, a gente tirava de lá. Mas para beber, a gente ia buscar água do chafariz. Quem é do tempo aí do chafariz? Tempo bom, né? Não? Ele botava o balde, andava assim, às vezes 100 metros, 200 metros. Tinha que encher a tina, tinha que encher os potes, né? E os potes eram legais, os potes eram geladeira, a água era bem fria. Tanto é que quando se tinha festa de aniversário, fazia o aluar. Ele está dizendo, pastor, você é antigo. Homem. Mas o aluar era bom, não? Era, né? E o interessante para o pote, né? Geralmente tinha uma tábua em cima da tampa do pote. Aí tinha aquele canecão de alumínio. Quem tinha isso nessa época? Engraçado é que quando a gente abria aquele pote, pegava água, bebia. Invocado é quando tinha alguns, botava o resto, bebia também. Todo mundo bebia e ninguém se contaminava. Hoje em dia a coisa só, né? Ai meu Deus, o fulano bebeu no copo. Ele bebia tudo junto. Eu me lembro que eu cansei de beber água com barro. No interior era, né? E a gente ia ficar assim, feliz da vida, se enchia. Não era verdade, né? Hoje em dia o povo está cheio de onda, né? Cheio de conversinha. Então está aqui. Essas talhas, elas são para receber a água da purificação dos judeus. Os judeus tinham que se purificar. E essa água servia para lavar. Mas essa água só lavava o exterior. Ela não lavava verdadeiramente o interior. Então quando Jesus vai dizer agora no versículo seguinte, que você vai ouvir, que ele diz assim no versículo 7, ó, disse-lhe Jesus: enchei essas talhas, e encheram-nas até em cima. Presta atenção. Essa água que Jesus manda encher, essa água aqui já é a palavra dele. Nós somos como essas talhas. Nós precisamos ser cheios da palavra. Olha aí, ó. Examinai as Escrituras, porque vós que dais na vida eterna. João 5,39. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Verdade ou não é? A fé vem pelo ouvir. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra. Essa palavra, a gente precisa encher a nossa vida dela. Mas se eu encher a minha vida da palavra de Deus, aí começa o grande milagre, que Deus começa a trabalhar, porque Deus vê que a gente lutou para colocar a palavra dentro da gente. Deus viu que você desejou encher a sua vida com a palavra. O que é que acontece? O Espírito Santo trabalha. O Espírito Santo vai começar a fazer um grande milagre do nascer de novo. Tanto é que no versículo seguinte você vai ver assim, ó, 8. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom. A boa palavra é aquela que vem pela direção do Espírito Santo, é aquela que vem com o entendimento do Espírito Santo, não com a sabedoria do homem. Não adianta se encher da palavra. E a igreja hoje, de uma forma geral, nós evangélicos cristãos, nós somos cheios da palavra de Deus, porque não falta a palavra de Deus. É mensagem no Zap, é no Instagram, é não sei o que mais, é televisão, é rádio, é porta de igreja aberta uma do lado da outra. Antigamente a gente não tinha opção não.
A opção era só uma, porque a outra nem existia direito. Era ou não era? E ainda era chamado de leproso. Tanto é que o nome era protestante, ou seja, eram os rebeldes, estavam em desacordo com a lei de Deus. Era assim ou não era? Ser crente antigamente era ser o quê? Leproso. A igreja hoje não está rica, ela está verdadeiramente a igreja de Laodiceia do nosso tempo, a igreja de Apocalipse capítulo 3, do nosso tempo atual, a última igreja, que é a igreja que nós vivemos. É rica, mas só na visão dela. Por que é rica? Porque é cheia do conhecimento de Deus, tem pregação de todo tipo, tem pregação de todo jeito, tem interpretação de todo modo, está cheia de gente sábia para dizer é isso, é aquilo. Mas quando Deus fala assim, tu és cega, pobre, miserável, desgraçado e tudo. Ou seja, vida interior é uma desgraça. Aparentemente é uma riqueza. Mas por quê? Porque está cuidando só da vida dela no mundo, não está cuidando da vida interior. Nós não vamos ser salvos porque somos evangélicos, nós não vamos ser salvos porque mais somos cristãos, nós vamos ser salvos se nós vamos ser verdadeiros. Entende? Se você for verdadeiro, e para ser verdadeiro tem que ser fiel à palavra, porque a palavra é a verdade. Se você anda fora da palavra, você é mentiroso. Quem disse isso? Jesus. Aquele que guarda a minha palavra e observa, né? Aí até faz a semelhança, assemelhado ele, e aqui se compara. Aí fala lá, a casa edificada sobre a rocha. Aí ele diz: bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Não, é aquele que ouve, mas a maioria ouve, mas não coloca, principalmente os que pregam. E aí é complicado, porque nós estamos aqui não para ir para o inferno, nós estamos aqui para ir para o reino de Deus. Se eu for no altar e estiver aqui, e se eu sou o enganador, o profeta diz assim: maldito seja o enganador, Jeremias fala. Ou seja, se eu sou enganador, eu sou um amaldiçoado, e os malditos irão para o reino do inferno. Tanto é que ele fala isso em Mateus 25, quando ele diz: separa o bode das ovelhas, ele diz: maldito, vais para o fogo eterno, né? Eterno, não é? Então, se a pessoa é enganadora, ela é amaldiçoada. Deus não está amaldiçoando ela, não, ela que está se amaldiçoando, porque ela é que escolhe ser enganadora. Deus não escolhe ninguém, pessoal. Nós somos escolhidos de Deus, é você que escolhe. E aí ele diz: é meu escolhido, porque você decide caminhar com ele. Porque se Deus escolhesse, diz: o unidumite, né? A mãe diz que é esse, eu quero esse, né? Sempre tem aquela escolha, bem me quer, mal me quer. A gente adora fazer isso quando é criança, né? Mais jovem, né? Somente menina quando estava apaixonada, né? Aí pegava um me quer, não me quer, será que ele me ama? Me quer, não me quer. Aí quando dava não me quer, tinha que pegar outra folha para até terminar bem me quer. Quando terminava bem me quer, dava certo. Era assim ou não era antigamente? Né? Não tem escolha. Se você escolheu andar com Cristo, você é verdadeiro. Se você não andar com Cristo, você é mentiroso. Quem diz isso são as escrituras. Não estou chamando ninguém de nada, porque eu não sei da vida de ninguém. Essa palavra que eu estou falando é para mim, mas também é para você. Porque às vezes o pregador prega e acha que é para os outros. Tem aquela pessoa que fala as coisas, né? Olha, fulano não faz isso, não faz isso. Ela tem que entender que primeiro é para ela seguir dizendo, para depois passar por debaixo. Quem entende? Para não se achar santo demais, porque aí se sente seguro, acha que já está bem, está numa posição boa. O que acontece com muitos pastores e pregadores é que acha que já chegou, sabe tudo da Bíblia, já pregou para não sei quantos, olha, já aconteceu isso na obra, por intermédio dele ou dela. Aí se acha, aí deixa de continuar na guerra. Sabe quem é esse aí? Davi, enquanto estava sendo perseguido, estava na guerra, lutando, vencendo, ajudando o povo de Israel. Assumiu o reinado, foi para a guerra, era guerra direta, e ele vencia. Todo ano tinha que sair para a guerra, ele estava lá. Aí quando ele já se achou poderoso,
estou seguro, garantido, tenho posição, não precisa ir para a guerra não. Mas as escrituras diziam, no tempo que os reis deviam ir para a guerra, qual o dever de Davi? Ir para a guerra. Aí ele se acha seguro, fica em casa, aí dormia até tarde, não tem nada para fazer, acordar, tem café da manhã, tem janta. Antigamente corria atrás do pão, tinha que comer até os pães da proposição que era proibido para eles, né? Ou seja, tinha que correr atrás do pão. Agora não, o pão está lá, ABCD. Aí acorda tarde, vai passear, mente vazia, oficina, tem nada para fazer. O cristão tem sempre algo para fazer. Cristão sem fazer nada, pode se preparar que o diabo vai dar uma lenhada. Cristão que não ora, cristão que não vai à igreja, cristão que não tira tempo com Deus, pode se preparar para pancada. O diabo vai armar. Aí o que é que acontece? Vem a Betseba. A Betseba representa as ilusões do mundo, as atrações que o mundo traz. Vai cair. Ah, mas se arrependeu, se arrepende. Mas as consequências ficam. Quem tem? As consequências elas ficam. Então está aqui. O grande milagre é o milagre feito pelo Espírito Santo. Porque quando você se enche da palavra de Deus, o Espírito Santo encontra ali a palavra para ele fazer o quê? Abrir aquele entendimento em você. E quando o entendimento abre, quando você entende o que Deus fala, é que começa o novo nascimento. Pode ver na casa do Zaqueu. Jesus está lá pregando o evangelho na casa do Zaqueu, falando do reino de Deus. O Zaqueu está ouvindo com a família. Até agora o Zaqueu não mudou a vida não. Jesus entrou no caminho dele, foi lá para a casa dele, entrou no caminho dele, entrou na casa dele, mas o Zaqueu não mudou a vida ainda não. Mas quando o Zaqueu, ouvindo Jesus, começa a entender, o Espírito Santo abre o entendimento do Zaqueu, o Zaqueu reconhece quem ele é. Ele enxerga a vida errada que ele vive. Ele diz: Senhor, eu reconheço, eu vou devolver, vou fazer isso. Aí Jesus diz: esse entendeu, ó, hoje houve salvação. Então não tem salvação sem entendimento. Ah, eu conheço a palavra, se não conhecer a Deus, me perdoe. É a mesma coisa que ser um religioso sem Deus, porque nenhum religioso tem Deus. Mas foi criado o mito que toda religião tem o quê? É como se todo religioso tivesse Deus, não tem. Você entende isso, pessoal? Olha o versículo agora, por favor. 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos. Como é que o mundo vai conhecer a Deus se a glória de Deus não se manifestar na vida de alguém? Entende? Como é que Jesus vai ser afamado? Como é que o nome de Jesus vai crescer naquela região do Lázaro, se o Lázaro não ressuscita? Hein, pessoal? Não, Jesus foi visitar Lázaro, visitou, coitado, né? Mas está com Deus. Aí vai embora. Se ele não ressuscita o Lázaro, a fama dele chegava? Porque é que muitas das vezes pessoas não nos reconhecem como cristãos? Porque não enxergam a glória de Deus em nossas vidas. Até para eu fazer uma pessoa acreditar em mim, ela tem que sentir na minha palavra uma firmeza. Eu falo de Jesus, Jesus é bom, mas se eu não tiver o que mostrar, se a pessoa não reconhecer a minha palavra, ela tem que acreditar em mim. Como é que ela vai acreditar em mim se ela não vê mudança em minha vida? Quem entende? Jesus está voltando. Deus está às portas. Não deixe acontecer o que está acontecendo com a igreja de Laodiceia, que praticamente encerra dizendo assim no versículo 3, capítulo 3, versículo 20 de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Nós já falamos isso há 2 semanas atrás. Deus está batendo na porta. Deus está falando com você: abre a porta. Deus está falando ao seu coração, é a sua porta. Deus está querendo entrar aí, para que se cumpra, né? Deus faça de mim a sua habitação. Deus quer morar em você. Como é que Deus mora em mim? Espírito Santo.
Eu nunca esqueci, pessoal, quando eu entrei na fé em agosto de 1996, a primeira vez que eu fui na igreja, eu nunca esqueci aquilo. Eu fui lá numa terça-feira, primeiro dia que eu fui numa igreja evangélica mesmo, que eu fui realmente para ver, né? Mas com curiosidade, desconfiando de tudo e de todos. Eu já tinha ido quando eu entrei na Marinha, eu tinha nessa época 16 anos e meio, para 17 anos, mas eu fui porque eu fui atrás de uma namorada, né? Conheci lá no Parque das Crianças, aí ela disse que ela é evangélica, aí você sabe que a gente quer namorar mesmo, né? Eu digo, eu vou lá na sua igreja, o pastor lá até insistiu lá, você quer entregar a vida para Jesus? Eu queria entregar a vida para o osso, então eu não estava lá para entregar a vida para Jesus, mas eu fui. Pronto, nunca ouvi a voz de Deus lá, embora Deus tenha falado. Eu fui começar a ouvir a voz de Deus lá no Rio de Janeiro, quando eu estava na Marinha lá, porque um dia eu estava passando pela dor, e eu disse, Deus, me dá uma direção a seguir. Isso eu chorando à noite, né? Quando foi no outro dia, tinha lá um rapaz que era evangélico, que era um cabo, que era barbeiro, ele cortava o cabelo do pessoal lá no quartel da Marinha, no Rio. E aí, pessoal, tem uma palavra de Deus para ti hoje aí. Aí mandou tirar lá uma palavra lá, puxei lá, que eu estava lá, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei sobre os meus olhos. Eu nunca esqueci esse versículo, 32:8, Salmo 32:8, eu nunca esqueci. Foi o primeiro versículo que ficou na minha vida marcado. Ou seja, Deus já estava preparando que um dia ia acordar o doido. A gente naquela época era meio doido mesmo. Mas Deus, Ele sabe buscar. Até que um dia, em janeiro, né, em agosto de 96, a gente foi para a igreja, que alguém insistia com a gente para ir. Uma pessoa disse, vai lá na igreja, vê lá como é que é. Aí nós fomos. Quando cheguei lá, o cara começou a falar mal de mim. Eu disse, rapaz, vai para aqui não. Porque tudo que ele falava, parecia que ele estava dizendo sobre mim. Eu disse, rapaz, nunca mais eu piso o pé aqui. Realmente nunca mais eu pisei o pé lá não. Aí eu fui na igreja no outro bairro. Aí disse na sexta-feira. Na sexta-feira o cara disse, você saiu de lá, veio para cá, mas a mesma palavra é para você ver, viu? Eu digo, eita, rapaz, não tem como fugir. Foi ali que eu comecei a despertar. Eu me lembro que eu comecei, Deus, a partir de hoje a minha vida é tua. Começamos a buscar. E aí eu comecei um propósito de 40 dias de consagração, porque eu queria o Espírito Santo, porque eu entendi que o pastor disse lá, sem o Espírito Santo você não vai. O Espírito Santo é tudo. Eu coloquei aquilo no coração e comecei a buscar. No 21º dia nós fomos batizados. Eu ainda me lembro o dia. No dia 31 de dezembro de 96 eu estava na vigília, até meia-noite e 15, de 10 a meia-noite e 15. Nós fomos ali buscar, estava no 30º dia de consagração. Aí na terça-feira, quando foi na quarta-feira, nós voltamos para o culto da palavra, 7 da noite. Aí o pastor parecia que estava dizendo para mim diretamente, ó, você que está consagrando aí, Deus viu o seu esforço ontem, hoje você vai receber o Espírito Santo. É você, rasga o teu coração ali. Ó, nós começamos a rasgar, Deus abençoou a gente. Nunca esqueci, 1º de janeiro de 97. Até hoje Ele tem nos aguentado, nos suportado. E se não fosse Ele, nós não estaríamos na presença de Deus. Sem o Espírito Santo você não fica. Sem o Espírito Santo você não permanece. É só uma questão de tempo. Você precisa do Espírito Santo. É Ele quem garante que você vai morar no reino de Deus. Diz as Escrituras, Ele é o penhor, a garantia da minha herança. A minha herança é a salvação. Quem entende? Você quer ser salvo? Então, meu amigo, busca o Espírito Santo. Quem entendeu? Pastor, para ter o Espírito Santo eu preciso falar em línguas. Todos aqueles que são batizados com o Espírito Santo, naturalmente eles vão falar na língua dos anjos, naturalmente. Algumas pessoas não desenvolvem isso, como dizia Paulo, eu falo em línguas mais do que todos vocês, porque Paulo, ele aperfeiçoava isso, porque a oração em línguas, para ele, era uma edificação para ele, não era uma edificação para a igreja, porque a igreja não entendia. Mas quando você ora em língua, você está falando diretamente com Deus, você está edificando a sua vida. É por isso que eu não concordo muito de gente falando em língua o tempo todo, dá uma palavra e dá 10 em língua. Se a pessoa não entende, não adianta falar. É como chegar um pregador japonês aqui, sayonara, não sei o que mais. Para que serve?
Vou chamar o pregador aí da Coreia, o Yonce, alguma coisa aí, Chifoin, né? Qualquer um desse aí. Aí ele chegar aqui, o que vai adiantar para nós? A gente vai ver só o cara que vai. Não vai servir para nada, pessoal. A gente tem que falar o nosso linguajar. É por isso que não adianta pregador ficar falando de hermenêutica bíblica, escatologia, não sei o que mais isso, porque naquela época. Você tem que aprender o simples. E tem que aprender como Jesus falou. Ele simplificava por palavras para você entender. Porque o que vale é o entendimento. Ou você santifica a sua vida, ou seja, anda na palavra, ou não tem salvação. Pode ser da igreja, não tem salvação. Ah, eu sou obreiro, eu sou pastor, não sei o que mais. Não tem salvação sem verdade. Quem tem isso? E nós vivemos uma decadência da igreja cristã. Eu não vou continuar, mas no versículo 3 você vai ver Jesus entrando no templo, pegando um chicote de corda, metendo o chicote na turma e expulsando do templo. Aí foi o diabo que tirou. Não, Deus também expulsa. Está escrito no Salmo 1: o pecador não permanecerá na congregação. Está na igreja, vive a vida no pecado, não se conserva, vai ter uma hora que Deus lhe pedir a paciência, viu? O próprio Deus pega o chicote e Jesus fez isso, pessoal. Mas por quê? Porque o zelo da minha casa, casa de oração é lugar de santidade. E se você é a igreja de Jesus, você é uma casa de oração. Pressupõe que você é uma casa de santidade. Se você não é casa de santidade, você vai ser expulso da presença dele. Quem tem isso? Se você quer permanecer com Deus, Espírito Santo. Quer ser salvo, Espírito Santo. Quer ver a glória de Deus, Espírito Santo. Sem ele, não dá. Vamos buscar? Sim. Sim ou não? Sim. Então fica de pé. Vamos buscar o Espírito Santo. Vamos pedir a Ele para vir. E você vai rasgar o seu coração. Quando você está apaixonado, você diz: meu amor, me aceite, né? Não é assim? Tem gente que dá até a vida, eu dou a vida por você. Coloca até nas cartas lá: eu te amo, dou a vida por você. Até o Roberto falava isso, né? Eu te darei o céu, meu bem. Olha como se ele pudesse. Pensa no poder. É assim ou não é? Não, fala isso para Deus. É bonito você cantar: como é grande o meu amor por você. Fala isso para Jesus. Você vai ver que vai ter muito melhor para a sua vida. Feche seus olhos. Coloque as mãos no seu coração. Vamos falar com Deus. Oh, meu Deus, eu não estou aqui, meu Deus, para querer passar uma imagem de ninguém perfeito. O Senhor me conhece bem, conhece as minhas imperfeições, e eu sei que eu vivo pela tua misericórdia e graça. Mas eu estou aqui, Deus, com sinceridade. Eu amo a tua vida. O Senhor é o prazer maior da minha vida, e te servir é tudo que eu mais desejo. Então eu te peço, meu amado, assim como naquele dia o Senhor derramou a tua presença na minha vida, o meu irmão precisa de ti, a minha irmã precisa de ti, ela precisa, meu Pai, da tua presença. E o Senhor fez uma promessa, meu Deus, dizendo: não vos deixarei órfãos. O Senhor disse que não deixaria essa pessoa desamparada, mas que mandaria o Consolador, o Espírito da verdade. Então, Espírito Santo, visita cada uma dessas vidas, meu Deus. Visita cada um dos meus irmãos, meu Pai. Visita as nossas vidas nesse lugar agora, Espírito Santo, porque nós estamos aqui prontos para te receber. Se pecamos contra ti, perdoa os nossos pecados. Se fizemos o que é mal aos teus olhos, meu Deus, nós nos arrependemos do boi da sangue, mas nós queremos te adorar, nós queremos viver na tua presença. Então que esse nosso louvor, ele seja a nossa oração sincera. Faz uma oração assim a Deus. Com
consciência me faz entender. Voz da consciência me faz entender. Que de nada me adianta se eu não te conhecer. De nada adianta se eu não te conhecer. De que vale toda a minha existência, Deus? De que vale toda a minha existência. Se meu ser não tiver tua presença. Sem meu ser não tiver tua presença. De que vale toda prata e ouro, Deus? De que vale toda prata e o ouro. Se o meu maior desejo, Deus, Se o meu maior desejo te é receber. te Senhor Jesus, Senhor Jesus, me batiza me batiza com o Espírito Santo, e faz nascer em mim, ó Deus, me faz nascer em mim tua natureza, para que eu possa para que eu possa contemplar tua grandeza. ser a tua testemunha, Deus. Ser a tua testemunha onde eu for Me levar e levar até os confins da terra se você observar cada verso, ele retrata a nossa vida. Ele diz assim: como todo ser humano, eu faço planos e projetos e desejos realizados. Nós temos a nossa vida pessoal, nós temos os nossos desejos, os nossos projetos, coisa nossa. Mas eu preciso entender que se eu não tiver um encontro com Deus, uma vida com Ele, nem o ouro, nem a prata, nada vai me adiantar no dia do juízo. Porque o que importa ao homem se ele ganhar o mundo inteiro, mas se ele perder a sua salvação. Então faça dessa canção essa oração que diz assim e representa você. Como todo ser humano eu faço um plano. Diga para Deus. como tu ser humano faço plano, Diga aí projetos que eu desejo realizar. projetos que desejo realizar. Diga mais a voz da consciência, meu Deus. Mas a voz da consciência me faz entender Que de nada adianta, Deus. que de nada adianta Se eu não te conhecer, se eu não te conhecer. de que vale toda a minha existência. De que vale toda a minha existência. Se meu ser não tiver, Sem meu ser não tiver tua presença. que vale toda prata e ouro. De que vale toda prata e o ouro. Se o meu maior desejo Se o meu maior desejo é te conhecer, Senhor Jesus. me batiza, Deus, fala para ele. Me batiza com o Espírito Santo, Diga, faz nascer em mim. me faz nascer em mim tua natureza, Diga, para que eu possa, Deus, para que eu possa contemplar tua grandeza, ser a tua testemunha, Deus. ser a tua testemunha onde eu for. Diga, eu levar E levar até os confins da terra o teu amor. Diga aleluia. Diga glórias e glórias, meu Pai. Esse é o momento de você rasgar o coração e dizer aleluias, aleluia. Diga glórias e glórias. Diga santo, santo, santo é o teu nome, Deus.
Diga aleluia, aleluia. Sinta o Espírito Santo envolver a sua vida agora. Olha o Espírito Santo aí do teu lado, junto de você, querendo fazer parte da tua vida. Oh, meu amado, como naquela noite, meu Pai, naquele dia em Pentecostes, o Senhor derramou a tua presença, meu Pai, e eles foram cheios do teu Espírito. Eis a hora, Deus. Encontra verdadeiros adoradores aqui nesse lugar, meu Pai. Encontra corações sinceros, meu Pai. Pessoas dispostas a servir. Pessoas dispostas, meu Deus, a negar a própria vida, meu Pai. A dizer não para o seu eu, mas se tornar adoradoras, meu Pai. Aleluias, meu Deus. Fala para Ele: eu te amo, Pai. Diga para Ele: eu preciso de Ti mais que tudo em minha vida, Deus. Tu és a razão de eu estar aqui, meu amado. Diga para Ele palavras de carinho, palavras de amor. Fala para o Espírito Santo que Ele é tudo para você. Fala para o Espírito Santo que você precisa dele mais que tudo. Oh, Espírito Santo, faz morada dentro de mim. Diga para Ele: aleluia, aleluia. O Espírito Santo está descendo. Ele vai envolver a sua vida nesse momento, nesse lugar agora. Tanta paz Em nossos corações, meu em Deus. nossos corações. Oh, Espírito Santo agora. O Espírito Santo sempre nos acalma. Os momentos que Os passamos. momentos que passamos pelas Oh, Espírito Santo. provações. O Espírito Santo é tão maravilhoso Exalta Ele, adora Ele. que renova sua vida. Basta você crer. Basta você crer. Aleluia, Deus. Seu poder tão divino e precioso, E renova, fala para Ele. que sentimos sua presença, mesmo sem te ver. Essa aí vai guardar você. E ó Pai, coração do teu Espírito, tua palavra diz que eu sou mais que vencedor. Aleluia, Guarda-me, ó Pai, como a menina dos seus olhos. diga seja, Deus. Seja o teu escudo, minha proteção, meu Salvador. Fala para Ele. Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito. Tua palavra, Deus. Tua palavra diz que eu sou mais que vencedor. Guarda-me, ó Pai, como a menina dos seus olhos. Seja o meu escudo, minha proteção, meu Salvador. Diga glórias a Deus. Meu escudo, Diga glórias a Deus. proteção, meu Salvador. Aplauda o Espírito Santo agora. Bem forte, Espírito Santo. Aleluia, oh, glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos no mesmo barco. Nós não somos ninguém melhor do que o outro. Nós vamos chegar juntos. Amém? Amém? Você vai chegar juntos? Sim. Em nome de Jesus? Sim. Então diga glória a Deus. Aplaude Jesus. Amém. Senta um pouco aí, por favor. Vou dar um recado para você já, tá bom? Deixa eu falar algo para você. Depois de muito pedido, de muita insistência, né? Vai haver aí o Festival dos Plásticos semana que vem, o bazar novamente, e vou aproveitar, vou fazer mais uma feijoada, atendendo a muitos pedidos. Então, você já sabe que sábado que vem, se prepara, tá bom? Você pode participar da feijoada,
né? Você pode também vir aqui adquirir o Festival dos Plásticos, balde, material de limpeza. Vai ter aqui a preço de banana. Banana está barata? Então vai ser a preço de banana. Se tiver caro, me diga o que é mais barato, eu digo. Tá bem? Então sábado que vem. Presta atenção nisso. Mas se eu falar para você a respeito de dízimo e oferta, eu quero que você entenda uma coisa. A sua família